A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 40, versículo de número 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero falar um pouco sobre a oração. O salmista aqui estava orando, esperando e orando. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista certamente clamava por ele mesmo. Quero falar que nós oramos. 7 qualidades de pessoas que nós oramos. Primeiro, por nós mesmos. Devemos clamar por nós. Não devemos esperar só que os outros orem por nós, mas todos nós devemos orar por nós mesmos. Segundo, devemos orar pela família. Isaías capítulo 8, verso 18, diz assim: Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Os filhos do profeta Isaías eram sinais daquilo que Deus ia fazer em Israel. Isaías diz: Eis-me aqui com os meus filhos. Devemos orar com a nossa família, com os nossos filhos que Deus nos dá. Também devemos orar uns pelos outros, como irmãos em Cristo. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago está falando para uma comunidade cristã e manda que os irmãos orem uns pelos outros. Então oremos pelos nossos irmãos. Paulo também, ao escrever sua segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo pede oração por ele e pelo seu ministério. Olha só: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também o é entre vós. Então nós devemos orar por servos do Senhor, principalmente por aqueles que estão anunciando a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso de número 18, a Bíblia diz no livro de Efésios que nós devemos orar por todos os santos. Olha só, Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Devemos orar, sim, por nós mesmos, pela nossa família, pelos irmãos na fé, pelos servos do Senhor, por todos os santos. Mas nós devemos orar até mesmo por aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Olha Lucas 6, 28. Bendizei o que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Quando você sabe que alguém fala mal de você, não fale mal dele. Bendize ele, bendize o que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Que lição Jesus ensinou sobre nós orarmos por aqueles que nos caluniam, falam mal de nós. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, na carta de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, 1, o apóstolo diz: Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Nós devemos orar por todos os homens. Aqui nesse texto, Paulo diz por aqueles que estão em eminência,
pelo governador, pelo presidente, pelos políticos. Devemos orar sim. Muita gente só fala mal de político em vez de orar por eles. Então nós oramos, primeiro, por nós mesmos. Segundo, pela família, ore pelos seus filhos, netos, pelos seus parentes. Terceiro, pelos irmãos na fé. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Quarto, pelos servos do Senhor que estão anunciando a palavra do Senhor. Quinto, por todos os santos. Sexto, por aqueles que nos caluniam, nossos inimigos, devemos orar por eles. E sétimo, devemos orar por todos os homens. Que eu e você possa nos dedicar a uma vida de oração por nós mesmos e por todos ao redor de nós. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva, ajude-nos a divulgar esse canal. Clique naquela foto redonda, vai no playlist e ali você encontra um comentário de toda a Bíblia. Nós somos o único que até agora comenta a Bíblia toda para você. Clicando no playlist, você vai nas pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis ao Malaquias. Deus te abençoe. Amém. E ore uns pelos outros.